Bem, vamos lá então. Continuando, eu vou aqui fazer um relato bem rápido aqui, fazer uma mescla dessa aula que eu passei para vocês, que é uma aula do mestrado profissional, tá? Onde eu falo um pouco dessa questão da formatação dos textos científicos. Quero relatar aí que algumas dessas aulas que vocês estão fazendo e colocando, elas são importantes, porque tem aulas de grupo de vocês, perdão, de anos anteriores, já está com 2.000, aula não, atividades que eu pedi que está no YouTube, com 2.000, 3.000, 4.000 visualizações. Eu acabei de ver agora à tarde que a Thaís Vieira, que estava na França, nem sei onde ela está mais, ela tem lá 3 atividades: potencial zeta, produção de nanopartícula de ouro e eu acho que o DLS. Uma tem 4.000 visualizações, outra 3.000, outra 1.000. Tá? Então, só para ter uma noção. E essa aqui, essa aula está com 600 e pouco e ela está dentro lá da plataforma do mestrado profissional. Tá? Então, e tem mais trabalhos aí que eu vi também, que eu pedi para alunos no TIL, que também tem 5.000, 6.000 visualizações. Então, a ideia de divulgar é importante e também divulga o curso também, que é fundamental. Bem, formatação de texto científico. Aqui eu vou passar uns slides aqui, uns 3, 4, que é bem parecido daquele link da aula que eu passei para vocês, e depois eu vou fazer uma mescla, mudar um pouco isso, discutindo um pouquinho um trabalho que eu pedi para um aluno fazer. Bem, relatando aqui, ó, aqui é a questão da aparência. Querendo ou não, a gente vive num mundo de aparências. Prova disso que vocês vão malhar para trincar o corpo, vão comprar Nike, Mizuno, Diaba 4, quer ter um carro bom, quer ganhar dinheiro. Querendo ou não, a gente vive em função da aparência. Isso é fato. Concordando ou não, é esse mundo que você vive. Agora, se você acha que não está certo, aí também não tem o que fazer. É isso que temos para hoje. E tem muita coisa que eu não concordo. E aí eu penso que a gente pode só mudar quando a gente se unir e tá lá no poder. Por mais que eu acho que a minha geração ela perdeu a chance de fazer mudança. Né? Espero que vocês consigam, ainda mais falando na parte política. Bem, aqui tá um relato. José o Bêbado. Vocês ligam muito para a aparência. O importante é ser uma pessoa. O importante é se a pessoa gosta de cerveja ou não. Tá? Aí não despreze ninguém que se aproxime de você por causa da aparência. Esteja disposto a conhecer a pessoa. Até quando a aparência vai ser mais importante que o coração? Bom, pessoal, é claro que eu sou uma pessoa aí que tenho aí, eu penso no coletivo, mas a gente vive um mundo de aparências. Vamos voltar aqui. Aparência. Sua aparência é tão importante quanto o seu talento. Infelizmente é isso. Eu posso falar para vocês, tipo, eu vou falar uma coisa, tipo, eu acho que no quarto ano não tem, mas tem aí um aluno do terceiro ano, né? Sempre converso com ele, eu acho legal. E, e teve uma aluna que já se formou, que também que é negro. Que eu posso falar para vocês, para mim é muito mais difícil que para muitos. Eu sei que tem muitos que falam, mas pô, eu sou bissexual, sou homossexual. Sofre muito. Nordestino sofre, mas negro sofre mais. Se o negro ainda for tipo homossexual e nordestino, tá ferrado ainda. Infelizmente é assim. Esse é o jogo do que acontece. Então, o que acontece? Várias vezes eu vou, até hoje, quando eu vou de um vestido casual, vestido casualmente, eu sou tratado de alguma forma, porque o pessoal acha que, tipo, eu sou professor, não dá, tipo, atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um evento o ano passado que eu ajudei a organizar, e eu tava de blazer, tudo bonitinho, e eu vi que o pessoal pegava, passava perto de mim e tal, não tava dando moral. Eu dei uma palestra no penúltimo dia, aí a palestra sobre látex, tinha aplicação, o pessoal gostou, aí o pessoal mudou a forma de tratar. Ou seja, talvez eu era um staff, certo? Mas depois ele que era professor muda. Então é isso, não adianta. Então a questão da aparência, a questão das coisas que são pré-julgadas acontece. E por que eu estou falando isso? Isso vale para o bendito texto científico. Se você não tiver um cuidado na parte de escrita do texto científico, a pessoa pode ter o texto mais lindo do mundo, com HPLC, biologia molecular, Java 4. Se você não tiver a questão do cuidado com a formatação da aparência, vai dançar. A pessoa vai falar, nossa, que cara porco, que menina porca, não sabe escrever direito, nem formatado tá, nem justificado. E aqui é um exemplo de uma garota, que é bonita por sinal, mas querendo ou não, há uma diferença de um lado e do outro, quando maquiada e não maquiada. E prova disso que a indústria de cosmética é a que mais cresce no mundo. Voltando com os cachorrinhos, nada contra, eu gosto de cachorro, tive alguns cachorros. Meu último bicho foi um coelho que minhas filhas tiveram, durou 3 anos. E aqui a gente tem 2 cachorrinhos, um que tá sujo na lama e outro aqui que deve ser golden pela cara, né? Não é labrador não. É que seja. Ele tá tomando banho. Então o zero sempre é bom. Ainda mais questão dos pets assim, onde a gente tem um limpo e um sujo. Ah, ainda tá bonitinho, sujinho. Então pega ele e coloca na tua cama para você ver. Então é assim, sabe? É o que a gente tem para hoje. Então, se para aparência isso é fundamental, imagina para a escrita científica.
O teu cartão de visita é a tua escrita científica. Então, o saber formatar é o mínimo que se espere no trabalho. É claro que eu sou crítico a muitas pessoas que dão disciplina de metodologia científica. Eles focam somente na parte de formatação e não dá conteúdo. É a pessoa que sabe formatar tudo, igual o robozinho, e não sabe, tipo, pesquisar um trabalho científico, não sabe fazer uma introdução, não sabe o que tem na introdução, não sabe referenciar, não sabe discutir. Aí também a gente tá porcaria alguma. A pessoa sabe formatar, mas não sabe o conteúdo. Então, a parte mais importante é o conteúdo, mas precisa da formatação. Sem formatação, todo esse conteúdo que você tem serve para nada. E o contrário é pior ainda, porque sabe formatar e não sabe fazer as coisas, tipo, não sei qual que é pior, os dois são péssimos. Então, aqui tem a questão da padronização de trabalhos técnicos científicos, isso é fundamental, tem livros, trabalhos relacionados a isso daqui. Vou falar um pouco da BNT, do Vancouver e do Chicago, tá? Elas têm a sua particularidade. Por exemplo, Chicago é que talvez não é muito comum para vocês verem, mas em livros de humanas é legal. Quando tem o rodapé, aquelas referências que ficam embaixo do rodapé é o estilo Chicago, tá? A gente vai ver depois. Então aqui fala um pouquinho como a questão de formatar TCC e etc. Eu não vou entrar em detalhes de norma, porque também não faz sentido. Então aqui dá para ver tipo, que pega fonte Arial, Tarzan New Roman, o tamanho 12, o tamanho das fontes em textos especiais é 10. Então são esses pontos aqui. E aqui vem um ponto que eu vou parar para depois colocar a outra parte da aula. Pô, isso aqui eu fico louco. Eu sei que vocês diminuíram bastante isso, mas até o terceiro ano que você estava começando, cara, eu falo assim, não é possível. Eu falo, justifica esse bendito parágrafo. Aqui a gente está vendo um trabalho onde o aluno escreveu, não teve cuidado de justificar, não teve tipo cuidado de ver aqui espaço entre parágrafos, não teve cuidado para colocar tipo o parágrafo aqui no começo. Ah, não, aí já é demais, sabe? Então assim, é aquela questão, vou fazer de qualquer jeito, deixa o professor e boa. Não é desse jeito, sabe? E aí que é interessante, que aí vai trabalhar, toma burdoada lá no chefe, no estágio, e ou não é contratado, e depois aprende na raça, sabe? Porque acho que o que vê na academia não serve para nada. Então vamos tomar cuidado em relação a isso. E evidentemente, aí a partir pensando da questão da padronização, então o Word ele já facilita um monte. Tem vários aqui atalhos onde a gente pode verificar aí como formatar. E aí você pode estar justificando a questão do Arial, tal, e outras coisas que vocês já sabem. Entendeu? Aqui está mostrando também aqui quando você pode configurar o parágrafo. Então aqui, ao configurar o parágrafo, você vai selecionar aí e decidir se vai ser duplo, se ele vai ser meio, se ele vai ser simples. Então tudo isso dá para ser feito para você deixar aí tudo um texto bem bonitinho. E eu vou falar para vocês, tipo, eu sofro absurdamente. O aluno acabou de qualificar e, nossa senhora, era briga direta com ele porque a questão de formatação, não formatava. Entendeu? Então, tipo, quando você vê que o trabalho fica formatado certinho, é outra coisa. Quando fica desse jeito aqui, e se já fica um preconceito formado que tanto te reclama que tem, a gente vai acabar tendo um trabalho que vem desse jeito, por mais que possa ser bom. Bem, então aqui, relatando, especificando, aqui ó, ele fala que o espaçamento entre linhas é 1,5, tem justificado, recuo 1,25. Aqui é a questão das referências. Vou parar aqui, porque eu acho que deve estar passando 10 minutos, e eu retorno depois à aula. Porque eu acho que picada é melhor para vocês verem, porque eu estou vendo quando é aula grande, vocês não estão verificando. Tá? Então, vou parar aqui e a gente continua. Deixa eu